Olá a todos, olá a todas, espero que todos estejam bem. Estou gravando esse vídeo para trazer algumas reflexões sobre um tema importante na atualidade, que tem o seguinte título: Descolonização da mente. Apenas uma introdução, porque esse assunto é um assunto bem profundo e exige de nós um pouco mais de tempo para explanar de uma maneira mais aprofundada. Bom, antes de tudo, gostaria que vocês olhassem para essa imagem e vamos pensar metaforicamente. Tem alguns elementos importantes aqui: o livro, o mar, a criança e o barco de brinquedo. O livro é uma das principais ferramentas para o desenvolvimento cognitivo. É um mecanismo, né, uma ferramenta, é um instrumento de libertação. O mar nos leva à ideia da grandeza, né, do mistério, do desconhecido, e simboliza aí justamente essa viagem, né, de uma mente descolonizada, aberta às novidades, à autocrítica, à transformação e à educação emocional. A criança, símbolo de pureza, uma mente ainda livre, aberta, desperta. E o barco de brinquedo, um barco, né? Um barco seria um veículo para navegar, mas aqui simboliza para nós os sonhos, as utopias, o ainda não realizado de uma mente não colonizada. Bem, esses quatro elementos que eu trouxe aqui de forma metafórica, eles são importantes para balizar um pouco o que nós falaremos, né, a nossa exposição aqui. Colonização configura-se uma relação de poder, de dominação e de exploração, na qual uma nação controla os recursos naturais, o trabalho, a produção, a identidade de outra população, fazendo com que essa população perca a sua soberania, o domínio das suas ideias para conduzir a vida da maneira que achar melhor. Nessa próxima figura, nessa imagem, fica fácil identificar quem são os colonizadores e quem seriam os colonizados, principalmente diante da definição clássica que eu apresentei de colonização. Porém, o casal branco sentado à mesa também se encontra num processo de colonização, no sentido de que eles trazem valores que vão construindo uma visão de mundo, uma maneira de enxergar o outro, que nós chamamos, portanto, de colonização da mente, que é uma colonização muito sutil, que atua no plano da identidade, na qual o indivíduo não consegue perceber as suas ações desumanas e a perversidade delas. Portanto, a colonização da mente é algo muito difícil de ser trabalhada, de ser identificada em primeira instância, mas após identificada, é muito difícil você erradicá-la. Mas quais são as consequências do processo de colonização da mente? O primeiro deles é a liberdade, ou melhor, a perda da liberdade. Antes, vamos entender o sentido da palavra colônia, que significa lugar de agricultura. Então, nesse sentido, quem planta quer colher algo. A colonização da mente atua nesse sentido também, porque é uma forma de plantar pensamentos, plantar ideias. E como quem planta quer colher, o colonizador da mente quer colher algo. E esse algo é a sua liberdade e a sua submissão. O segundo elemento desse processo de colonização da mente diz respeito à heteronomia, que é uma moral imposta, imposição de deveres. Hétero, diferente, nomos, norma ou regra, portanto, é uma regra e uma norma que é introjetada, que não é analisada, que não é vista com consciência. Portanto, dificulta os processos de autonomia, que são tão importantes no desenvolvimento humano. O terceiro elemento aqui, para a gente entender, diz respeito à incompetência emocional. Então, sem liberdade e de forma heterônoma, o sujeito não identifica a sua própria emocionalidade, porque as emoções da mente colonizada
também são estereotipadas. O quarto elemento aqui do nosso processo de colonização da mente diz respeito à submissão como estratégia de sobrevivência. Sim, e esse é um aspecto muito complicado, pois quando o sujeito tem a submissão como uma forma de viver e de se relacionar, isso a longo prazo acaba levando uma baixa autoestima, porque o sujeito não age de acordo com o que pensa, mas simplesmente de forma submissa. Um quinto elemento importante aqui é a perpetuação da ignorância. Então vamos lá. Sem liberdade, heterônoma, com incompetência emocional e tendo a submissão como estratégia de sobrevivência, é óbvio que ocorre a ignorância do seu entorno, do ambiente de onde está inserido e, principalmente, a ignorância de si mesmo. Aquela frase délfica, conheça-te a ti mesmo, é algo extremamente complexo para uma pessoa que está sob o processo de colonização da mente. Sendo assim, a pergunta quem eu sou não é simplesmente uma pergunta filosófica ou retórica ou poética, mas ela traz toda um vigor e uma complexidade para ser respondida, porque quem é o sujeito que fala diante desses processos que nós apresentamos aqui, sem liberdade, de forma heterônoma, incompetente emocionalmente, com comportamentos submissos como estratégia de sobrevivência e com uma ignorância perpetuada diante da sua maneira de enxergar o mundo e a si mesmo. Espero que vocês levem essa pergunta como reflexão durante esse período, durante algum tempo, e que talvez essa pergunta, quem sou eu, que fala, talvez não seja uma pergunta talvez seja uma pergunta que se transforme em uma questão para ser levada durante a vida. Obrigado, paz, saúde, longevidade e espírito liberto. E até o próximo vídeo.